Olá pessoal, bem-vindos ao capítulo 41 de Fator Paranormal e hoje nós vamos falar de Terra em Reforma. Há consciências e pessoas que canalizam com pureza a energia do amor. Manifestam-se impessoalmente, sem apego, possessividade e dependência. Mas, por enquanto, essa expressão mais límpida do amor é em geral misteriosa e desconhecida, pois a maioria o confunde com afeições pessoais e egóicas. Devido ao ser humano comum ainda se polarizar no nível emocional e não no intuitivo. Sua genuína necessidade de integração em si mesmo e no universo é por ele interpretada como apenas a necessidade de complementar-se com um semelhante. Busca então o amor apenas fora e, por esse movimento, não estabelece contato com a fonte do amor que se encontra no interior de si mesmo. No caminho do descobrimento do amor universal e puro, podemos ficar estacionados por não compreendermos como uma energia cósmica, infinita e neutra, desconhecemos que encontramos uma expressão dele sempre mais profunda e abrangente, toda vez que renunciávamos às vivências meramente superficiais. E é a sabedoria que traz essa compreensão e dissolve ilusões emocionais e mentais. A sabedoria, aspecto complementar do amor, traz a sensibilidade interior. O conhecimento intuitivo da real necessidade dos demais seres. Portanto, dá-nos a capacidade de ajudar sem interferir. A sabedoria indica a direção real e correta a ser seguida. Pertence ao coração e não à mente analítica. O amor-sabedoria traz entendimento preciso, sem requerer pensamentos comparativos da lógica comum. E nele há uma expressão muito mais clara e protegida de enganos e distorções. E se nos perguntarem como chegamos ao amor-sabedoria, responderemos que se trata de um caminho misterioso. Trilhado pela renúncia do que já foi conseguido e pela contínua oferta desinteressada e incondicional do melhor que existe no nosso ser. Vamos falar da Terra em Reforma. Aproxima-se o terceiro milênio. Ouve-se profecia de todos os calibres sobre as transformações, cataclismos, finais dos tempos e muitas coisas mais. As mais frequentes são entre forças nucleares e meteoros, que, uma vez desencadeadas, nada as poderão segurar ou minimizar as alterações que causarão. De fato, as bombas que vocês possuem aí no planeta Chan daria para explodi-lo no mínimo umas 10 vezes. E tudo nos leva a crer que alguns países do primeiro mundo, ou que dizem ser do primeiro mundo, intencionam usá-las. Pois, pelo que nos consta, ninguém fabrica armas para enfeitar paredes, mas sim para usá-las, tão logo surja a ocasião.
E se não corrermos para o processo de conscientização, isto certamente virá. Todavia, a destruição do planeta do coração, destruição total que muitos temem, não está ao alcance do poder destrutivo do terráqueo. Não há perigo. O que ocorre atualmente é que as forças superiores universais procedem a uma reforma de ambiente terreno e uma seleção de seus habitantes, tanto as do plano terreno como as do plano espiritual ligados à Terra. É a tal separação que vocês dizem do joio e do trigo? Suponha, vai, que meu amigo terráqueo mora em uma casa antiga que reclama por reformas. O telhado está arruinado. Arruinada estão também as instalações de água, luz, esgoto, telefone. Enfim, a casa necessita de uma reforma total. E o amigo resolve reformá-la antes que ela lhe desabre sobre a cabeça. Contudo, durante a reforma é obrigado a permanecer dentro dela, com a família e tudo mais, não podendo mudar-se de jeito nenhum. E a reforma então principia. Você e sua família terão de aturar os pedreiros, os eletricistas, carpinteiros, pintores e tudo mais que a reforma completa exigir. Você já parou para pensar na inconveniência que ela vai gerar, além do barulho, do pó, munições, etc.? Também haverão lamentações e reclamações
Quem são os reformadores, os reorganizadores, depois de tudo isso virar um grande reboliço? Ora, as novas gerações que sucederão umas às outras, a geração dos reformadores conscienciais. Nas crianças de hoje, nos cristais do amanhã. Nos índigos do hoje, do futuro, eles farão do planeta uma casa reformada e feliz. Bem, você me pergunta, mas precisamos passar por tudo isso? É óbvio que não precisariam, se cada erro não fosse milhões de vezes repetidos. Se houvesse o respeito em vossa raça, se houvesse os seres conscientes. Mas o poder exacerbado cega os governantes do planeta Chã. E os cegos do poder guiam o povo que os escolheram, desorientados pela própria cegueira. Tudo é questão de óbvia opção. Me perguntas, como fará a reforma moral e espiritual? Bem, ela já está se fazendo. Todos os habitantes gozam de livre escolha, sem exceção. Estão gozando de liberdade irrestrita para fazer o que quiserem. Passam todos por um teste universal, tanto em pensamentos como em atos e palavras. Dessa forma, revelam o ser intimamente e demonstram seu verdadeiro caráter e energia. E os reorganizadores universais levarão cada um ao seu destino e à sua retirada de máscara. Também, óbvio, alguns poderão ser transferidos para um planeta cuja evolução esteja em um nível coerente com o caráter e energia que apresentarem. Alguns continuarão no chão, regenerado e com outros padrões de pensamento, de sentimentos e ação. Uma nova consciência surgirá. Os que não gostarem da transferência ou da permanência, que se queixem de si próprios. Tudo é tão simples. A reforma, a seleção, já está se operando cada vez mais acelerada. Só que a maioria dos humanos não se percebem. A história indica que os contatos vêm acontecendo mais a mais, porém restritos a determinados grupos ou totalmente censurados por interesses do poder ligado ao controle governamental. E por vezes, apesar de tal privilégio, seus integrantes assumem comportamento totalmente desconectados com o real sentido da humanidade, possibilitando se comunicar com civilizações não oriundas de outros planetas. A princípio, o homem galáctico, mais propriamente dizendo, aquele que almeja a integração cósmica, não como uma fantasia, mas como um ser integrado ao universo, deve conceber que a visita de seres intraterrestres e extraterrestres ao planeta somente é possível por conta do conhecimento destes povos, o qual, comparativamente com as do homem, são superiores. Mesmo
que encontremos entre eles seres com intenção destruidora e, por conseguinte, tão decadentes quanto os homens sem consciência. Portanto, não precisamos alongar nossa explanação para entender que qualquer ser com a capacidade de chegar ao planeta Cham não vê ou verá em vocês um motivo plausível de contato mais estreito ou um contato de troca evolutiva se o ser humano continuar se apresentando ao mundo e aos seus visitantes como um ser alienado ou passível de se alienar pelas sensações, pela aceitação do mal, pela ingênua atitude em aceitar governantes e pseudo-líderes que os explorem e os usem para produzir interesses meramente materialistas, sem com isto permitir a real ligação do ser humano com a essência divina. A humanidade, dentro dos aspectos voltados para a ausência do contato com o seu self, com o contato com o seu ser superior, tem assim mais a mais buscado no exterior elementos de complementação interior, de satisfação e principalmente de salvação, visto essas atitudes nas religiões, seitas, filosofias, crenças e crendices, bem como nos ídolos produzidos ao longo da história. Tanto aqueles que realmente merecem a admiração de todos, como aqueles fabricados pela indústria da manipulação de massa. Esta busca exterior tem resultado para a humanidade em franca decadência, o ponto de a sociedade atual acreditar que estão evoluindo tecnologicamente e socialmente. Fato esse que não é verdade, haja visto a tecnologia destrutiva que o homem está em suas mãos. O homem foi e está sendo capaz de realizar, poluindo, guerreando, tolerando a fome e a miséria, patrocinando o egoísmo das massas dentro da teoria do mais esperto, fechando em si na mais absoluta escuridão. Podemos assim dizer que uma parte significativa da humanidade espera a salvação exterior e nessa espera corre o risco de receber em breve e com mais ênfase o maior número de contatos com seres do universo do que poderá assim resultar no princípio da idolatria das massas em torno desses seres, ou até mesmo, como já acontece em torno de alguns grupos que se colocam diante deles com este comportamento. Dois são os caminhos para os contatos com esses visitantes. Um, o distanciamento em razão da desconexão do homem com o seu ser essencial, com a consciência e, consequentemente, com a essência do eu superior, fonte de real contato com o universo. O segundo será a entrega da humanidade à dominação de algumas ordens exteriores, interessadas em dominar o planeta com o intuito de explorar literalmente a raça humana para fins que não o desenvolvimento da humanidade, e sim usá-la como ferramenta, como esta já é usada pelos poderes da Terra vigente. Porém, presume-se que os danos serão maiores e irreversíveis. A idolatria é o resultado de dois fatores importantes assumidos pelo homem quando do aparecimento de alguém que transmita qualquer tipo de mensagem às massas ou represente algo novo. Os principais elementos comportamentais da humanidade frente a seus ídolos está como estará sendo adiante dos contatos com civilizações extraterrestres.
A humanidade tem exemplos de sobra, grandes homens que foram levados da idolatria ao ataque de suas imagens e valores, quando não de suas próprias vidas. Mais uma vez podemos ainda, com o que sobrou de nossa percepção e consciência, notar que nenhum ser virá a nós para ser adorado e com isso ser levado à sua própria destruição. Portanto, o verdadeiro contato, hoje e para um futuro bem próximo, será com a consciência, com a verdade, com a essência do ser e a sua religação com sua origem divina. Sem esse processo, seres que contribuem com o universo e, consequentemente, teriam uma relação de equilíbrio com a humanidade, continuarão um pouco distantes, sobrando apenas algo que se pareça com a patologia do ser humano. Conceber um ser do outro planeta perverso, como existem pessoas na Terra, é no mínimo desesperador. Portanto, é hora de despertar. Seres evoluídos não são personalistas. Eles querem uma relação linear com a humanidade. Não acredite em tudo, pesquise.